Oi, oi, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam bem nessa terça-feira, aí no nosso primeiro dia de outubro, hein? 1º de outubro. Hoje é aniversário da minha avó, inclusive, tô fazendo 91 anos. Gente, hoje nós vamos fazer mais uma live aí, uma live de aquecimento para a Jornada do Cocô, que vai acontecer nos dias 8, 9 e 10 de outubro. Olha, tá chegando. Tá chegando essas aulas que vão ser incríveis, maravilhosas, que vão te ajudar a desinflamação intestina, a fazer cocô bonito todos os dias, né? Então tá chegando aí o dia. E se você ainda não se inscreveu, é só clicar no link da bio e se inscrever para que você possa participar da Jornada do Cocô, que é online e gratuita. Então você pode participar de qualquer lugar do mundo e é gratuita, você não precisa pagar nada para participar da Jornada do Cocô. Bom, e aí a gente tá aí com essas lives, né? Eu tô fazendo essas lives de aquecimento para vocês irem entrando no clima do que vai ser a Jornada do Cocô, para vocês irem conseguindo também melhorar o intestino de vocês, tá? E hoje, gente, eu vou falar da relação da endometriose com o intestino. Então, o que a endometriose tem a ver com o seu intestino, com o funcionamento do seu intestino? Muita gente já sabe, né, que a endometriose ela pode chegar no intestino, ela pode causar problemas intestinais, mas muita gente acha que a única relação da endometriose com o intestino é quando ela afeta o intestino, quando ela de fato chega no intestino e que muitas vezes a pessoa precisa fazer uma cirurgia, né? Até muitas vezes uma cirurgia bem invasiva para retirar essa parte ali que a endometriose chegou do intestino. Mas não é só isso, né? Não é só isso que a endometriose faz no seu intestino. Na verdade, a endometriose pode piorar. O seu intestino, na verdade, pode piorar a endometriose, tá bom? Então é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje, tá? Bom, e aí, pra gente fazer um panorama geral da endometriose, eu fiz aqui algumas anotações para passar para vocês alguns dados, para que vocês entendam a grandiosidade dessa doença que está cada vez mais comum aí nas mulheres em idade fértil, né? Eu sempre costumo fazer essa reflexão de que antigamente a gente não via tantos casos de endometriose, de SOP, de várias outras doenças, mas principalmente essas doenças femininas, né? Essas doenças ligadas à saúde da mulher, não era tão comum antigamente. Hoje em dia a gente vê bastante, a gente tem visto bastante isso, né? E como tem uma relação muito direta com o intestino, eu vou falar sobre isso hoje. Bom, então, de acordo com a OMS, a endometriose ela afeta aproximadamente 190 milhões de mulheres e meninas em idade fértil em todo o planeta. Isso corresponde, gente, a 10% da população, ou seja, 10% da população feminina do mundo tem endometriose, tá? O que é um número bastante significativo, né? Um número muito grande quando a gente pensa em uma doença. E aí, a gente tem que entender, parar para pensar por que isso tá acontecendo. Então, por que tanta gente tá com endometriose, né? E aí, para você que não sabe o que é endometriose, é o crescimento extrauterino de glândulas endometriais, né? E ela pode o crescimento extrauterino dessas glândulas e também a inflamação dessa parede do útero, né? Porque a endometriose, ela é uma doença inflamatória. Então, por isso que quando a gente trata o intestino, ela tende a melhorar. E também o contrário, quando o meu intestino está desregulado, ela tende a piorar. E essa endometriose, ela pode atingir diversas partes do corpo, como as trompas, a bexiga, o intestino, e também tem relatos de endometriose até mesmo no sistema nervoso central, no nosso cérebro, tá? Então é algo bem importante, algo bem sério que a gente tem que ficar bem atenta, porque muita gente tem e não sabe que tem, justamente porque tem os sintomas há muito tempo. Então a pessoa tá vivendo a vida dela e acha que tá tudo certo, que aquilo que ela tá sentindo tá tudo certo, né? E na verdade não tá, às vezes é uma endometriose que tá manifestando aí desde que ela é adolescente, desde que ela tem as suas primeiras menstruações. E quais são os sintomas de endometriose? O primeiro e mais clássico sintoma são as cólicas intensas. Então uma mulher com endometriose, ela vai ter uma cólica muito forte e muitas vezes são aquelas mulheres que relatam que precisam ir pro hospital para tomar medicação na veia, ou que não conseguem trabalhar, não conseguem realizar as atividades do seu dia a dia por estarem com bastante cólica, tá? Então, o primeiro sintoma de endometriose mais clássico são as cólicas menstruais, que são chamadas também de dismenorreia, tá? Então, são essas cólicas extremamente fortes e incapacitantes que não permitem com que a mulher viva ali o dia dela, faça a atividade diária dela.
E aí, gente, a gente tem que ter muita atenção com isso, porque cólica é uma coisa que muitas mulheres têm desde quando começam a menstruar. E aí, ter cólica no período pré-menstrual é relativamente normal, mas quando essa cólica ela é incapacitante, quando ela é muito forte, quando você não consegue viver sem uma medicação, aí você tem que se atentar, porque pode ser algo de fato mais sério, tá? Segundo sintoma, dor na relação sexual, tá? Então isso também é muito comum e infelizmente é uma coisa que é muito normalizada. Por quê? Às vezes a mulher sente aquela dor por diversos motivos. Porque ela não estava muito afim de ter uma relação sexual, porque ela não tá bem com o parceiro, porque o dia dela não foi legal, enfim. Várias coisas podem fazer com que a mulher não queira estar ali naquela relação sexual e, consequentemente, sinta dor. Porém, quando essa dor ela vai ficando crônica à medida, né, ela sempre tá sentindo aquela dor, independente do que aconteça, independente do dia dela, isso é um sinal de alerta, é um sinal de atenção que pode também estar relacionado à endometriose. E essa dor na relação sexual, ela é chamada também de dispareunia, tá bom? Então também é outra coisa para ficar atento quando você sente muita dor na relação sexual. Terceiro ponto, e aqui a gente já entra na parte do intestino, que é a alteração gastrointestinal, então desconforto gastrointestinal. Normalmente mulheres que têm endometriose, elas tendem a ter muito desconforto gastrointestinal, seja de distensão, seja cólica intestinal misturada com a cólica menstrual muitas vezes, seja o intestino preso, o cocô de bolinha ou desconfortos em geral. Então aquela pessoa que às vezes ela come, mesmo ela comendo saudável, ela sente muito desconforto, mesmo quando ela não fura dieta, mesmo quando ela tá ali seguindo, vivendo a vida dela, tá? Então o desconforto gastrointestinal, ele é muito constante, não só quando essa endometriose chegou no intestino, mas quando ela tá ali ainda quietinha no útero. Muitas vezes, pelo processo inflamatório, a mulher vai começar a sentir muito desconforto gastrointestinal também. E por último, o último sintoma dela é a infertilidade. E a gente tem que entender que quando uma mulher vai tentar engravidar, então ela vai começar a tentar engravidar, vai começar esse processo, é esperado que ela demore até 1 ano sem proteção, né, tentando engravidar para engravidar. Quando passa disso, ela já tem que se atentar um pouco mais, porque pode ser que tenha ali algum problema hormonal, a endometriose ou alguma outra questão. Só que eu deixo muito claro aqui, chamo a atenção de vocês, que nem sempre o problema é da mulher, muitas vezes o problema é do homem. Então, gente, muitas vezes não é nem um caso de infertilidade, mas sim uma deficiência de vitaminas e minerais, uma alimentação ruim, um estilo de vida que não tá legal. Então aquela pessoa que não faz exercício físico, que não dorme bem, que tem um alto consumo de bebida alcoólica, por exemplo, essa pessoa, mesmo que ela não tenha infertilidade, ela vai ter uma dificuldade maior para engravidar, justamente porque o corpo dela está inflamado. E aí essa infertilidade também pode vir da endometriose, mas a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque muitas mulheres não conseguem engravidar mais por conta do seu estilo de vida do que por algum problema mais sério de saúde, tá? E aí, como é que eu vou saber, então, se eu tenho endometriose? Primeiro, que a gente precisa entender que os sintomas, eles são, a clínica, né, é soberana. Então, a gente, um médico, né, que faz acompanhamento, o ginecologista, ele tem que sempre observar esses sintomas na mulher, na paciente dele, para entender se de fato aquilo tá normal, né? Se aquela cólica tá normal, se a dor que ela tá sentindo tá normal, ou se há alguma coisa. Feito isso, então, depois que ele chega a essa conclusão de que aquilo ali não tá muito legal, de que aquilo ali não tá muito normal, aí ele pode, né, solicitar um diagnóstico, que é um diagnóstico assertivo, né, a forma de diagnóstico mais assertiva, que é por meio da cirurgia laparoscópica, né? Então vai identificar as lesões e fazer a retirada das lesões, se for o caso. Então esse é o diagnóstico mais assertivo da endometriose, que é pela laparoscopia, tá? Só que aí o que acontece? Quando a mulher vai fazer nessa laparoscopia, o que a gente precisa entender é que a presença das lesões no endométrio, né, no útero, elas não são suficientes para fechar o diagnóstico. Então ela tem que combinar isso com os sintomas. E a falta de lesões no endométrio também não é suficiente para dizer ela não tem endometriose. Muitas vezes ela não tem a lesão, porém ela tem todos aqueles sintomas, então isso deve ser feito de uma forma bem, cuidadosa, né? Para que ela não tenha um diagnóstico errado, nem para o positivo, nem de ela ter endometriose, nem para um negativo, tá bom?
Bom, dito isso, gente, o que a gente precisa entender? Que aí, né, pra vocês entenderem então um pouquinho do que é endometriose, e aí o que isso tem a ver com o intestino. Eu falei pra vocês, né, que muitas mulheres que têm endometriose vão ter alterações no funcionamento intestinal, tanto o intestino preso, quanto um cocô de bolinha, quanto a dor, né? E isso vai acontecer, gente, por alguns motivos, tá? Então, o principal desses motivos é que a endometriose, ela tá muito relacionada ao excesso de estrogênio, tá? Então, as mulheres que têm endometriose, elas têm excesso do hormônio estrogênio. Eu tô buscando aqui pra não esquecer de falar nada. Elas têm excesso do hormônio estrogênio, tá? E aí, o que acontece? A gente tem lá a produção de estrogênio no nosso organismo, né, que é um hormônio feminino, então as mulheres vão ter essa produção aí naturalmente, em idade fértil, né? E a mulher, né, quando ela tem endometriose, e aí vamos chegar no ponto de que o que a alimentação, o que o intestino, ele tem a ver com a endometriose. O que acontece? Quando a gente tem alto consumo de determinados alimentos, a gente vai também alterar a nossa microbiota intestinal. Então, a nossa microbiota, ela é dependente daquilo que a gente come. Então, se você comer determinado tipo de alimentos, você vai ter uma microbiota. Se você comer outros tipos de alimentos, você vai ter outra microbiota. Acontece que grande parte das pessoas, eu diria a maioria das pessoas, elas têm um alto consumo de leite e derivados, o que não é nada benéfico para uma mulher que tem endometriose, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. A gente começa aí por que a endometriose tem a ver, né? O que a endometriose tem a ver com o seu intestino. Então, o alto consumo de leite e derivados, ele não é bom para ninguém, mas principalmente para aquela mulher, né, que tem endometriose. O que acontece? Quando eu tenho um alto consumo de leite e derivados, leite de vaca, né, o queijo, o iogurte, por aí vai, eu tenho um aumento de uma bactéria chamada beta-glicuronidase, tá? Essa beta-glicuronidase, ela fica lá no nosso intestino, e quando o estrogênio vai passar por lá, né, para ser eliminado, para ser metabolizado, ela vai fazer um processo de desconjugação desse estrogênio, e esse estrogênio vai ativar o que a gente chama de metaboloma, que é um outro conjunto de bactérias, e aí, consequentemente, vai haver uma retroalimentação desse estrogênio, ou seja, o estrogênio ele vai ser reciclado de volta para o nosso corpo, tá bom? E aí eu vou ter, consequentemente, um aumento de estrogênio circulante. E esse aumento de estrogênio circulante, naturalmente, vai piorar o meu quadro de endometriose, ou ele vai exacerbar aquele quadro que já não tá tão legal, tá? Não necessariamente, gente, isso vai fazer com que a endometriose chegue no seu intestino. Então, o consumo de leite e derivados, ele não vai fazer com que a endometriose chegue no seu intestino. Porém, todo esse processo de reciclagem do estrogênio que acontece lá, por conta do aumento dessa beta-glicuronidase, né, causada aí pelo aumento do consumo dos leite derivados, ele vai fazer com que eu tenha mais estrogênio circulante e, consequentemente, eu vou piorar o meu quadro de endometriose, tá? Então, o que a endometriose tem a ver com o seu intestino? Ela tem a ver que o seu intestino, a sua microbiota intestinal, ela é composta, ela é formada a partir daquilo que você come. Então, se você tem uma alimentação saudável, anti-inflamatória, com mais frutas e vegetais, castanhas, uma alimentação com uma quantidade equilibrada de carne vermelha, de leite e derivados, você vai ter uma microbiota de uma determinada forma. Uma microbiota que ela é mais saudável, ela é mais equilibrada e que causa menos inflamação aí para o seu corpo, tá? Quando você tem um alto consumo de leite e derivados, de carne vermelha, de açúcar, de farinha de trigo, e um baixo consumo de comida de verdade, então de fibras, de proteínas de melhor qualidade, então de carne branca, de grãos e sementes, por exemplo, você vai ter uma outra microbiota, que é uma microbiota mais característica de um corpo inflamado, tá? Então, eu vou ter tipos de microbiota de acordo com aquilo que eu tô comendo, de acordo com o meu estilo de vida de forma geral.
E daí, se eu tenho essa microbiota do tipo 2, que ela tem um alto consumo principalmente de leite e derivados de carne vermelha, naturalmente eu vou ter uma proporção maior de bactérias que são patogênicas. E isso vai, consequentemente, piorar tanto o meu intestino quanto a minha inflamação sistêmica. E aliado a isso, eu tenho um aumento da beta-glicuronidase, que vai justamente fazer essa ativação, essa desconjugação do estrogênio, fazer essa retroalimentação, e ele vai voltar a circular, então você vai ter um aumento de estrogênio. E a gente tem que tomar bastante cuidado também, porque aqui eu tô falando de uma única doença, que é a endometriose. Porém, quando eu tenho um aumento desse estrogênio circulante, eu também posso desenvolver várias outras doenças, principalmente os cânceres ginecológicos, de mama, de ovário, de útero, tá bom? Então, a endometriose, ela tem que ser tratada de forma séria, ela tem que ter a gente tem que dar para ela a importância que ela realmente tem, justamente porque se essa endometriose piora, eu vou ter uma piora do meu padrão inflamatório de forma geral, não só no intestino, mas eu vou ter uma inflamação crônica de baixo grau no meu corpo todo. E isso, consequentemente, vai me trazer vários problemas de saúde, não só a endometriose, tá bom? Então, gente, se você é uma mulher que tem endometriose, olhe com carinho, com cuidado para sua alimentação e para o seu intestino. Reduza principalmente o consumo de carne vermelha, tá bom? E o consumo de leite e derivados, aquele queijinho ali no pão, aquele leite que talvez você tome aí com uma grande frequência. Reduza a quantidade, porque são alimentos que vão piorar a endometriose, o quadro de endometriose, além de muitas vezes prenderem também o seu intestino, tá? Além de gerarem uma inflamação crônica de baixo grau em excesso, eles podem também prender o seu intestino e afetar várias outras questões da sua saúde, do seu corpo, tá bom? Então, é isso que a endometriose tem a ver com o seu intestino, tá? E aí, eu aproveito para lembrar a vocês que na semana que vem a gente vai ter a Jornada do Cocô, onde eu vou falar um pouquinho sobre também as doenças que estão relacionadas ao seu intestino e você nem imagina, e eu vou te dar o passo a passo para você fazer cocô bonito todos os dias, desinflamando o seu intestino, tá bom? Qualquer dúvida sobre esse tema é só deixar aqui nos comentários para mim ou me mandar uma mensagem no direct que eu tô à disposição para te ajudar. Eu desejo uma boa terça para você, que seja um dia tranquilo, calmo, que você termine o dia bem. E amanhã tem mais, às 12h30 estarei aqui fazendo a nossa 7ª live, tá bom? Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau!